Ok, vamos então começar aqui a dar início ao que está a acontecer de facto pelo mundo e também em Portugal. Então vamos falar aqui de uma empresa e de um projeto incrível que está aqui já a envolver. Então vou-me apresentar. O meu nome é Elizabeth Faquinha, faço parte deste projeto e desta empresa, que é a LifeWave, e vou começar por aí. Então a LifeWave é uma empresa norte-americana que teve um crescimento enorme nos últimos anos e é uma empresa com 20 anos, aliás, já 21, e passou dos 20 milhões de dólares em 2021 para 240 milhões, e depois 430 milhões em 2023. Está presente em mais de 75 países, mas já sabemos que é mais de 80. É uma empresa diferenciada de todas as outras empresas, porque não é mais uma empresa de nutrição, de suplementos, de skincare. Portanto, é uma empresa que realmente é muito, muito diferenciada. E esta empresa, em 2024, atingiu um recorde nos Estados Unidos ao atingir os 600 milhões de dólares. Portanto, é algo mesmo grande. Então, quem é a cabeça disto tudo? Quem é o nosso inventor, o nosso cientista? É o David Smith. Ele é realmente o CEO da LifeWave e foi o inventor do X39, que é isto que vamos aqui hoje falar um pouco. Ele é um cientista, é inventor, já tem mais de 200 patentes, portanto, calculem só, não é uma, é mais de 200 patentes, e foi premiado 2 vezes na área da tecnologia pelo Hall of Fame Internacional, que é uma entidade que realmente muito, muito conhecida. Esta tecnologia também foi patenteada em 2020 por 20 anos, que é a tecnologia que vamos falar. E até 2040 ninguém pode ter esta tecnologia, nem copiar, nem comercializar o produto da LifeWave. Então vamos falar um bocadinho aqui da tecnologia. E esta tecnologia fala aqui um pouco das células staminais, que é realmente um novo paradigma terapêutico. E eu, vindo da área terapia, sou terapeuta integrativa, isto para mim fez todo o sentido, não é? Quando conheci, eu comecei logo a pensar: uau, isto é fenomenal, isto é espetacular, não é? E vai realmente ajudar imensas pessoas e a revolucionar aqui a área da medicina. Então, o PETS que nós vamos falar, que é o X39, é ele que vai reativar as nossas células staminais. Todos nós sabemos que as células staminais é as nossas células-mãe, é aquilo que deu origem à vida. Então, quanto menos células staminais nós tivermos, mais rapidamente envelhecemos e também mais lentamente se regenera o corpo. Então, centenas de milhões de pessoas estão a experienciar os sintomas do envelhecimento. Nós sabemos que não há hipótese, né? Todos nós vamos envelhecendo. E aos 35 anos, apenas metade das nossas células staminais estão ativas. Isso já está comprovado cientificamente. E aos 60 anos, perdemos quase toda a atividade das células staminais, ficando apenas com 7 a 9% das células ativas. Isto é realmente assustador, não é? Pensando que aos 60 anos só temos apenas esta percentagem. Então, o X39, para quem não conhece, este adesivo, eu também tenho aqui é este adesivo que tem aqui uma malha de nanocristais orgânicos que funciona como se fosse um espelho. Então, o que ele vai fazer realmente é o calor, que é a nossa energia, que é uma energia infravermelha, que não se vê olho nu, vai refletir neste adesivo e vai de volta através de um processo chamado fotobiomodulação, devolve ao nosso corpo e é essa luz que vai fazer aqui um mecanismo no nosso corpo que vai reativar as nossas células staminais naturalmente. E como eu disse, ele é feito de nanocristais orgânicos e vai ajudar a elevar o peptídeo de cobre, que é chamado GHK-PCU. Depois, quem quiser mais informações, poderá falar com a pessoa que vos convidou ou aproveitar também a nossa apresentação científica na quarta-feira. Ele vai reativar as nossas próprias células, não tem químicos, não tem drogas e é não invasivo, ok? Ou seja, não é transdérmico, não passa nada para a nossa corrente sanguínea. É uma coisa muito, muito simples. O que é que acontece quando nós ativamos as nossas próprias células staminais com o X39? Então vai haver uma mudança revolucionária.
ele vai realmente desintoxicando o corpo, vai a ter logo alívio rápido da dor, vai haver uma inflamação reduzida, uma melhor cicatrização. Também muitas pessoas, das primeiras coisas que notam é realmente uma energia e vitalidade, uma clareza mental, um sono reparador, também melhor desempenho na área desportiva. Temos também uma recuperação dos nossos tecidos e dos nossos músculos após o exercício físico e claro que vai também ajudar na aparência da pele, daí o rejuvenescimento. Então, os resultados que nós temos a médio e a longo prazo com o X39. Então, logo nos primeiros dias, o corpo começa a desintoxicar, porque é logo começam a ser reativados 4.000 genes. E com 6 semanas de utilização, há um maior equilíbrio cerebral. Também diminui os sintomas do stress pós-traumático, a ansiedade e a depressão. Com 3 meses de utilização, nota-se um grande aumento da produção de colagênio interno e daí também que há melhorias na pele. Há uma diminuição das rugas, um crescimento de cabelo, também vai aumentar a integridade do sistema esquelético e muscular e com 6 meses de utilização nota-se uma reversão no sistema cardiovascular que foi feito num estudo com entre 14 a 15 pessoas e em cerca de 2 meses reduziram o seu sistema cardiovascular apenas por 6 semanas. Ou seja, isto não é um anti-envelhecimento, é uma reversão da idade, porque estamos a falar de reativar células estaminais, ok? E como falei no início, tudo isto tem os seus estudos científicos. Depois, como é que podemos usar o X39? Então, usamos este patch, que nós chamamos adesivo ou patch, durante 12 horas no nosso período ativo, tiramos o patch após as 12 horas de uso e vamos colocar um novo no dia seguinte. Podemos também usar mais do que um patch em simultâneo, mas isso depois tem que falar com a pessoa que vos convidou. Para funcionar, temos que apenas beber muita água. Com 6 meses de utilização, continuada, obviamente, pode equivaler a uma reversão da idade celular para os 25 anos. Uau, isto é impressionante, não é? Sentimos realmente com mais energia, mais vitalidade e reparação toda dentro do nosso corpo. Está estudado que realmente fazemos aqui uma reversão da idade. Então, eu agora vou passar aqui para testemunhos, porque mais do que eu estar aqui a falar, porque isto é tão simples, não é? E nós também não perguntamos como é que funciona um telemóvel, não nos perguntamos como é que funciona a eletricidade, é realmente só colar o patch, beber água e continuar todos os dias. Tenho aqui 2 testemunhos hoje pela primeira vez, desde qual fico agradecida imenso, e vou passar aqui a palavra aqui à minha amiga Ana Oliveira, que vou pedir para contar um bocadinho quem é a Ana, como é que ela conheceu o X39 e que impacto é que o X39 teve na vida dela e como é que ela se sente. Eu só vou dizer uma coisa, ele não E mudou, bem-vinda. ele continua, bem-vinda, boa noite a todos. Ele não mudou, ele continua a mudar a minha vida, porque eu continuo a usar e, e outras situações que foram surgindo, eu noto bastante diferença. Pronto, eu tive um problema de saúde delicado, precisei de uma medicação que fiquei com uma cirrose medicamentosa, há 10 anos atrás. E pronto, e nós íamos conversando sempre as duas sobre o X39 e ainda não tinha sido feito o clique até novembro do ano passado, exatamente no dia que fez 10 anos que eu tinha sido operada. Eu estava muito mal nesse dia, muito. Independentemente de recorrer a muitas terapias alternativas, a ozonoterapia, acupuntura, sei lá, deixar de fazer dietas altamente restritivas e mesmo assim o meu fígado continuava com valores bastante elevados e me foi sugerido pelo médico em Coimbra, o hepatologista, que tínhamos que ir para uma situação de um transplante hepático. E pronto, fiquei assim um bocadinho assustada na altura, disse-lhe que para já que não ia optar por essa situação, queria pensar o que é que ia fazer da minha vida e
E pronto, e o X39 entrou em boa hora na minha vida e comecei no dia 7 de novembro de 2024. Entretanto, consegui voltar a treinar com muita calma, mas consegui voltar a treinar uma técnica diferente, com eletroestimulação, com fato, mas mesmo assim eles no próprio ginásio, que tenho um PT só para mim, eles notavam que havia qualquer coisa, porque comecei a ter lentamente muito mais, resultados mais, conseguia-me mexer melhor, eles não percebiam muito bem o porquê. E eu nunca disse que estava a usar o X39. E depois fizemos a avaliação no ginásio, eu já estava lá desde agosto. E fizemos a avaliação no início do ano, 2025, em janeiro. E eles ficaram muito surpreendidos, porque eu tinha menos 15% de massa gorda. E então, não está a correr muito bem. E eu disse, pois está a correr muito bem, mas eu não estou só aqui no ginásio, estou a fazer mais coisas. E foi na altura que falei no X39, o PT que estava comigo também conhecia, e pronto, e ficou muito, muito surpreendido, mas isto é tudo muito bonito, é aquilo que os outros veem. E eu fui fazer as análises de rotina. E fui fazer as análises de rotina, e como infelizmente o nosso serviço de saúde pública nem sempre é fácil, eu não tenho médico de família, e o meu médico de família é uma clínica que tenho aqui perto de casa, e tenho um médico de clínica geral onde eu vou com regularidade para fazer os exames para ver se está tudo ok. E fui fazer as análises, e as análises de agosto de 2023 para janeiro estavam brutalmente diferentes. Tanto que ele disse: Ana, com estes valores, nunca ninguém a colocava em transplante hepático. O que é que a Ana tem estado a fazer? Eu disse: tenho estado a treinar, tenho estado aí com as minhas coisas alternativas. E pronto, ainda não lhe expliquei exatamente o que é que eu estou a fazer. Vou agora à consulta no final do mês de setembro e vou-lhe explicar o que é que eu estou a fazer, mas também queria novamente levar as análises para ele me dizer novamente a grande diferença que nota. Eu noto diferença em mim em termos de memória. Eu tenho 59 anos, trabalho na área da construção civil há muitos anos e subo os andaimes e ando todo dia de botas de biqueira de aço. Tenho um trabalho bastante duro e noto muita diferença. Muita, muita, muita diferença. Há uma vida antes e depois do X39. E há pouco tempo, e a Beta sabe disso, porque eu na altura recorri a ela para lhe pedir ajuda, tive um problema dentário, que é como, depois teve que se remover um dos dentes com urgência, porque estava a danificar a parte do osso. Fez-se diversas exames antes de eu fazer, e tomei antibiótico antes de fazer a extração. Então, o meu gato a dizer que sim, que também já levou X30. E quando é preciso cá em casa, todos levam, até as plantas. Vai tudo a jeito. E então fiz a extração, e no dia seguinte à extração eu fiquei com uma auréola vermelha no sítio onde extraí o dente. E eu tinha estado toda a noite com dois X39, com um do lado onde eu tinha feito a cirurgia e do outro lado, porque, pronto, para ver se a cara também desinchava e se eu deixava de ter tantas dores. Em termos de medicamentos para aliviar as dores, eu tinha que tomar de 12 em 12 horas, eu tomava Benuron uma vez por dia. Não vou dizer que não tinha completamente dores, tinha, mas não sentia aquele calor na cara da mesma forma. E estive lá na semana passada e ele só me disse assim: mãe, com um pós-operatório tão difícil como foi esse dente, eu não consigo perceber como é que a recuperação foi tão rápida. Portanto, eu neste momento estou preparada para fazer o implante daqui a 2 meses. E era suposto só fazer em dezembro. E pronto, e Uau! aproveitei também, falei com ele sobre o X39, que ele já conhece também.
Que Afinal, bom. há muitas pessoas dentro da medicina que conhecem e às vezes não querem propriamente acreditar nas mudanças das coisas, mas quem me conhece, quem me viu antes de estar a tomar o X39 e agora, não tem explicação. Eu estou mesmo, eu estou mesmo grata por ter aceitado o desafio de tomar numa altura em que eu estava muito mal. Muito sinceramente, eu acho que se tivesse posto o X39 um ano antes, talvez não tivesse aqui a dizer as coisas como estou a dizer hoje. Porque eu naquela altura já tinha experimentado tanta coisa, a ozonoterapia, as consultas de macrobiótica, a acupuntura, fazer jejum intermitente, tanta coisa. Estava sempre, sempre, sempre inchada, tinha sempre na zona do fígado dura. E tu sabes que eu pus o PETS naquele dia de manhã, naquele dia 7 de novembro de 2024 de manhã, e ao fim do dia liguei-te a dizer que já não tinha o fígado, a zona do fígado dura. E portanto, Duro. não. É assim, obviamente que são coisas que têm o seu custo, que nós todos temos que fazer a gestão, mas ninguém paga a saúde. Nós, se não tivermos saúde, não conseguimos trabalhar. E é só o que eu É tenho a realmente incrível, Ana. E só o facto de saíres também da lista transplantados, não é? dizer. A melhor Isso coisa não foi haver. não há dinheiro que pague, não é? Não, Não não há. há dinheiro que pague. Ah, é continuar, não é, Ana? E continuar a É. partilhar. Também já sei que tens estado a partilhar Sim, com os junto meus dos colegas teus. Muito principalmente. obrigada. Porque estas coisas, estas coisas boas, quando aparecem, nós não podemos guardar só para nós, não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Claro que não. E nós partilhamos, depois cada um no seu momento faz o clique, quando entende que pode e que faz sentido para a pessoa. Uau! Obrigada. Ana, muito grata pela tua disponibilidade. Sei que tens aí outro compromisso agora às 10. É Muito, verdade. muito agradecida de coração. Um beijinho Obrigado, muito eu. grande e continua a Obrigada por espalhar tudo. realmente essa felicidade e esse teu resultado com outros, porque de É certeza que verdade. vai ajudar alguém e impactar a vida de mais alguém. Muito, muito obrigada, Ana. Obrigada, um beijinho, Então, agora obrigada de por tudo. seguida. E de seguida vou chamar aqui também uma pessoa que para mim também está no meu coração e ela sabe porquê. Então vou pedir que ela realmente que diga como é que conheceu o X39, há quanto tempo é que usa, qual é o impacto que ela sentiu com este nosso adesivo, o PETS, e também na sua família. Elizabeth Pinto, o microfone é teu, força, minha querida. Boa noite, obrigada, Elizabeth, pelo convite e obrigada a todos por estarem aqui. Espero não me comover, porque Vamos ouvir um bocadinho mal. estás-me a ouvir melhor agora? Está Sim. melhor? Eu sou Elizabeth, a minha história não começa propriamente dito com o facto de saúde, própria não estaria doente. Eu já conhecia a Elizabeth há um tempo, ela já me tinha falado sobre o X39. Na altura, pronto, eu sei que ela é terapeuta integrativa e, logicamente, que achei que o trabalho dela era fantástico. Mas o que é que me levou ao X39? Em 2024, infelizmente, meu filho foi assassinado e eu tive 6 meses de depressão. Na altura, as coisas, pronto, fui tratada pelo médico convencional, antidepressivos e tudo aquilo que é recomendo para uma situação destas, mas havia algo que não estava nada bem, é que eu não tinha energia, não tinha forças para nada e achava que os medicamentos me deixavam sempre enfiada numa casa, que eu tive 6 meses sem sair de casa.
E no dia 6 de janeiro, após as festas e tudo aquilo que me deixou mais em baixo, eu disse, não, eu vou falar com a Beta, vou tentar saber o que é isto do X39. Ela diz que para a depressão e ansiedades isto poderia, também não me custa tentar, porque estava completamente saturada e farta de comprimidos para dormir, uns para acordar, outros para tudo e mais alguma coisa, e então fui. Arrisquei experimentar e digo-lhe que foi das melhores coisas que podia ter acontecido, porque se eu não dormia há muitos, muitos dias, o X39 veio-me fazer com que eu dormisse. Senti-me melhor, mais animada, a clareza mental, as coisas começaram a juntar-se, é algo que traumaticamente me abalou, mas o X39 veio aqui como que dar uma golfada de ar fresco. E continuei a mudar e achei que foi o que me veio mesmo muito ajudar, porque aquela falta de ânimo ou a falta de vontade de fazer tudo Sim. foi sendo recuperada aos poucos. Entretanto, vou passar para outras histórias, sem ser a minha, porque em março a minha filha teve problema a nível do útero e já falavam em cancros do útero e eu digo assim, olha filha, tenho aqui uma embalagem que faltam aí uns 5 pads, tu por favor pões, e ela disse, oh mãe, eu vou fazer o tratamento, tenho uma ecografia para fazer amanhã. Eu disse, mas experimenta, também não custa nada ver, isto pode ser que te ajude. E então ela tinha que fazer a ecografia e ela tinha cerca de 30 mililitros de líquido no útero e que iam dar-lhe antibióticos e todas essas coisas. E ela disse, olha, vou fazer o tratamento natural, vou modificar a minha alimentação e toda esta coisa de desinflamar, e aceitou pôr o X39 e então terminou os 25 dias do PETS. A verdade é que ela, 30 dias depois, tinha que ir fazer uma ecografia de novo para ver se os medicamentos que o médico tinha recomendado e teriam dado, se tinham feito assim algum efeito. E a realidade é que, quando foi fazer a ecografia, ela tinha 2 mililitros. Ou seja, todo aquele processo, aquilo desapareceu. Ela chega e diz, oh mãe, será que foi? Eu disse, mas eu não fiz medicamentos, porque acabou por adotar uma medicação por alimentação, suplementação, por isso eu só posso crer que o X39 fez o seu trabalho, que foi ir desinflamar aquele problema que ela tinha a nível de útero. Neste momento continua ainda a usar e vamos ver, vai fazer 6 meses, vai fazer novamente ecografias e ver como é que estarão as coisas, mas só aquele impacto ao fim de 25 dias, o resultado que o médico dizia, mas isto não é o mesmo, tanto mais que repetiu o exame várias vezes, porque ele tinha o anterior e achava que era impossível ter acontecido. Entretanto, com isto tudo, a gente vai espalhando a palavra com a família, não é? E em junho fui passar uns dias com a minha mãe, porque meu pai estava hospitalizado, e ela tem 81 anos e tem lúpus, tem, além de outras doenças, tem pneumonia crónica, tem umas tendinites nos ombros, fez AVC o ano passado, do qual até recuperou, mas estava queixosa dos ombros, que não conseguia, que doía aqui, doía ali. E então eu disse, olha mãe, porquê que não experimentas por aqui o X39? Que eu tinha recorrido à Beta para ir buscar. E ela disse assim, também tentar não custa, não é? Já tomo tantos medicamentos que ela faz aí uns 20 por dia, não é? Com tanta mistelazinha de coisas. A realidade é que 2 dias depois, eu fiquei lá durante uma semana com ela, para acompanhá-la. 2 dias depois, assim, então mãe, como é que tu estás? E diz-me ela assim, olha, a dor do braço parece-me ter desaparecido.
confesso que pusemos também o pé de Stoeon no ombro, porque a Beta tinha falado que era ótimo para ser inflamatório. E ela disse, a dor desapareceu. E até consigo levantar o braço mais alto. Entretanto, foi continuando. Durante todo este tempo, isto foi no princípio de junho, continua a pôr, e a verdade é que quando lhe pergunto como é que ela está, a reação dela é só uma expressão que ela não sabe dizer por palavras, é tipo, estou ótima. É a expressão que ela utiliza para lhe dizer como se sente, que as dores realmente desapareceram. Do lúpus, ela vai em setembro fazer os exames, vamos ver quais serão os resultados, mas visivelmente já noto que a cara, quem sabe que o lúpus faz aquelas manchas, uns vermelhos a nível, as rosáceas muito acentuadas. Estive com ela este fim de semana e disse assim, mãe, as tuas rosáceas estão a desaparecer. Diz ela, é verdade, nem voltei a ter nenhum sintomas dos calorões, daquelas coisas que tem, e só tem uma manchinha muito pequenina de um lado, do outro lado quase que já nem se nota. E continua com a sua expressão de que o X39 é UPA, que a põe para cima. Entretanto, é que me digo, é assim, para mim fez todo sentido, ajudou-me imenso, como digo, a nível da parte da depressão, como tudo. É uma situação traumática que é difícil de se resolver, mas que me tirou os sintomas de tudo aquilo. Neste momento não tomo antidepressivos nenhuns. Somente vou fazendo X39, durmo bem e vejo que a minha vida levou uma volta. É uma vontade de voltar a viver de novo. Falta só ter um bocadinho mais energia para ir ao ginásio. Mas pronto. Olha, Elizabeth, muito obrigada, minha querida. É fantástico, não é? Ver a transformação também da tua família. E claro que a tua dor é impagável, não é? Mas só o facto também de poder dar aqui algum ânimo, acho que é fantástico, não é? Portanto, algo que tu passaste que não deseja ninguém, né? E quem é pai ou mãe, não, ninguém está livre, mas nós realmente temos aqui uma tecnologia que nos pode aqui aliviar muita coisa e é maravilhoso. Eu estou-te muito grata pela tua disponibilidade, pela tua partilha hoje, que sei que foi a primeira vez em público que deste o teu testemunho, não é fácil, e eu estou de coração cheio por poderes Graças. partilhar, para podermos também ajudar mais pessoas, que é esse o nosso objetivo. E é fantástico, não tivemos 2 testemunhos, tivemos 4. É realmente incrível. Ah, Obrigada.